Nutri, eu como super bem, só alimento saudável, mas eu não tô perdendo peso. Essa é uma reclamação que eu sempre escuto o tempo inteiro no consultório, na rua, ou qualquer pessoa que vê que eu sou nutricionista. E eu entendo essa frustração. Só que se eu te contar que algum desses alimentos que você considera fit, que você viu no Instagram que faz bem, ou que alguém disse que é saudável, na verdade pode estar atrapalhando o seu emagrecimento. Meu nome é Julia Lima, eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento e neurociência do comportamento. E eu vou trazer aqui hoje uma lista de 7 alimentos que podem estar atrapalhando o seu processo de emagrecimento e você nem está percebendo. Eu sempre escuto isso e atendo pessoas que realmente comem bem, comem saudável, mas não conseguem perder peso. Tem uma série de fatores que podem influenciar isso, mas uma das primeiras causas que eu vou investigar é se essa pessoa está comendo esses alimentos e o quanto que ela está consumindo. Eu não tô dizendo que esses alimentos são ruins ou que você não deveria consumir. Muito pelo contrário, a maioria deles é muito saudável e eu uso para mim mesma e também no plano alimentar dos meus pacientes. Mas o maior problema é que quando vem no rótulo ou alguém fala que esse produto é saudável, que esse produto é fit, eu odeio essa palavra, ou que viralizou porque alguma blogueira come, o seu cérebro olha aquilo como uma escolha segura. E isso ativa um atalho mental que é muito perigoso, que é se é saudável, então eu posso comer à vontade. E essa ausência de limite, ela vem muito da falta de consciência. Você para de avaliar racionalmente a quantidade que você vai comer, o tamanho da sua fome, e foca somente no fato de que finalmente você encontrou um alimento que pode comer à vontade. A neurociência chama isso de redução de vigilância cognitiva. O seu sistema racional relaxa e você come aquilo como se não houvesse amanhã e nem consequências. E eu falo isso com propriedade, tá? Eu vejo isso no consultório quase todos os dias e eu mesma já caí nessas armadilhas de consumir alguma coisa considerada fit como se não houvesse amanhã. Então eu vou começar aqui a citar esses alimentos. O primeiro deles eu já vou jogar uma bomba polêmica, mas eu não quero que ninguém fique bravo comigo e fique aqui nessa explicação. Que é o mais queridinho da atualidade, o whey protein. O whey é sim uma fonte maravilhosa de proteína, extremamente prático e super útil em várias situações. O problema é que muita gente começa a consumir ele no café da manhã, no pós-treino, no café da tarde, achando que quanto mais proteína melhor e que proteína não engorda. Mas eu sinto lhe dizer que sim, o whey e qualquer proteína tem caloria. O problema não é consumir o whey. É você consumir achando que ele vai por si só construir massa muscular, sem pensar em como você vai encaixar ele no plano alimentar, consumir como algo extra. Eu já perdi a conta de quantos pacientes que eu tive que atender que estavam com o plano alimentar calculado maravilhosamente bem, consumindo todas as proteínas que ele precisava no dia, e do nada ele chega pra mim e fala assim: Nutri, eu comprei um whey. Que horas que eu posso tomar? E aí, ok, eu vou encaixar o whey no plano alimentar da pessoa sem problema nenhum. Só que a maioria das pessoas não gostam de saber a notícia de que se tá entrando essa caloria do whey, eu vou ter que reajustar alguma outra refeição. Então, alguma caloria vai ter que sair dali. Vamos supor que você vai consumir ele no lanche da tarde e você está acostumado a comer um pãozinho com queijo branco e uma fruta. Alguma coisa vai ter que sair daí, provavelmente o pão, que vai ter mais ou menos umas 140 calorias, que é equivalente a uma dose de whey. Então, não, você não vai simplesmente adicionar o seu whey com um leite batido com água ou até mesmo no café e comer o pão, o queijo e a fruta. Alguma coisa vai ter que sair, porque senão o seu processo de emagrecimento vai ser prejudicado. Ou seja, apesar do whey ser sim um suplemento maravilhoso, ele tem que ser usado com sabedoria e muito bem planejado. Segundo alimento, na verdade, eu incluí os dois na mesma categoria, que é o azeite e a pasta de amendoim. Mas aqui entra uma armadilha que é uma boa fonte de gordura, é saudável, então eu vou comer à vontade. Uma colherada de pasta de amendoim ou uma colher de azeite tem mais de 100 calorias. Eu tô falando aqui de calorias, mas não é para você ficar assustado querendo contar a caloria, é mais para você ter uma noção. A consciência e o conhecimento vai trazer um pouco mais de liberdade. E aí, de pouquinho em pouquinho desses alimentos que você vai adicionando no seu dia, a hora que você vê, passou das calorias que você deveria comer e seu emagrecimento é prejudicado. Tirando que assim, as marcas lançaram pastas de amendoins que são um absurdo. Elas deviam estar na prateleira de bombom, de doce, porque elas são muito gostosas, porém muito calóricas. Só que para enganar o seu cérebro de que aquilo é extremamente saudável, ele coloca no rótulo que é zero açúcar, que é fit, e você acha inocentemente que não tem caloria.
Conscientemente você pode até saber, mas eu tenho certeza que na hora de pegar aquela colherzinha assim depois do almoço, você vai falar: isso aqui não é um docinho, não é açúcar, então eu posso comer. Independente se tem açúcar ou não, você tem que tomar cuidado. Terceiro alimento, que na verdade também não é um alimento, é um grupo de alimentos. Eu falei que eu ia citar 6 alimentos, mas na verdade eu tô entregando muito mais. É o grupo de snacks e barrinhas proteicas barra fit. São alimentos que são fáceis de ser encontrados em qualquer lugar, são práticos, quebram um galho, mas eu vou ter que trazer aqui um ponto muito importante, que eles também podem prejudicar o seu processo de emagrecimento. Para te explicar como, eu vou ter que ensinar o que é o conceito de densidade calórica. Esses alimentos têm uma quantidade X de caloria. Geralmente é uma quantidade de caloria que a gente coloca aí num lanche da tarde, por exemplo. Porém, ele tem essa grande quantidade de caloria reduzida num volume pequenininho. Ou seja, na sua dieta ou no seu plano alimentar, se cabe uma barrinha à tarde, beleza, você vai comer. Mas pode ser que você não se sinta satisfeita depois dessa barrinha. E isso não é exatamente culpa sua. Tem muita gente, inclusive é uma coisa muito comum, que tem um cérebro que busca por uma saciedade visual. Ou seja, gosta de olhar para o prato e ver um prato cheio, gosta de mastigar bastante, de ter aquela sensação de que está enchendo, preenchendo o estômago. E é nesse ponto que essas barrinhas e esses snacks ou bebidas proteicas deixam muito a desejar. E o resultado é sempre o mesmo: você come uma, continua com fome ou dá fome muito rápido e aí você vai beliscar alguma outra coisa. E se você é do tipo de pessoa que gosta de quantidade no prato, elas não vão ajudar em nada. Pior ainda quando ela vem no lugar da sobremesa. Muita gente fala assim: ai, eu fico com vontade de comer um doce depois do almoço, aí eu vou lá e compro a barrinha da. Eu não sei se eu posso falar a marca aqui. E ela leva pelo fato de que, é zero açúcar, então é zero calorias. Só que a maior parte do tempo era melhor você ter comido um pedacinho de chocolate ou uma paçoquinha. Quarto ponto, produtos low carb. Isso aí vai incluir bolos, pães, panquecas, etc e tal. Geralmente, esses produtos são feitos com farinhas de castanha, farinha de coco, linhaça, chia, que são ingredientes extremamente nutritivos, mais ricos em calorias e gorduras por natureza. Ai, mas é low carb emagrece. São calóricos do mesmo jeito. Então, se você espera trocar um pão normal pela mesma quantidade de um pão low carb e ainda assim emagrecer, você está sendo enganada. Parece que o selinho low carb está associado a emagrecimento e isso faz com que você se relaxe e coma sem nem perceber. Quinto alimento, esse é muito triste porque eu amo muito e eu gostaria de comer à vontade, que é a tapioca. Sério, eu como todo santo dia. Mas vamos aqui deixar muito claro uma coisa. Ela entra na mesma questão da densidade calórica que eu já expliquei. Ela tem muita caloria em um volume pequenininho. Ou seja, quando você pede para sua nutri colocar a tapioca no seu plano alimentar, você vai ver lá assim, ó, no máximo 3 colheres rasas. Vocês já colocaram 3 colheres rasas numa frigideira para fazer uma tapioca? É uma tristeza. Além disso, ela tem um alto índice glicêmico e quase nada de fibra. Isso significa que você vai comer ela agora, vai fazer uma digestão mega rápida e daqui a pouquinho você vai sentir fome de novo. Então, se você come uma tapioca logo pela manhã, mas antes do almoço você já sente um buraco no seu estômago, o problema tá aí. Sexto grupo de alimentos, e nesse eu vou culpar a minha classe nutricionistas por divulgar essas informações e colocar esse alimento em todas as dietas de emagrecimento, que são as frutas secas. Frutas secas são sim extremamente nutritivas e saudáveis. Mas pensa aqui comigo, para fazer uma mini colherzinha de uva passa, quantas uvas você acha que foi ali? Isso significa que uma uva ou um cacho de uva ficou menor, mais doce, mais concentrado e muito fácil de exagerar. E aumentou a densidade calórica. Comer uma ameixa seca não tampa nem o buraco do dente. E a tâmara também entra nessa categoria, tá? Também é uma fruta seca. E eu atendo incontáveis pacientes que falam assim: eu fico com uma vontade de comer doce depois do almoço, aí eu vou lá e como tâmara. Só que não é uma tâmara, não são duas. Geralmente são 5, 6, 7, até matar a vontade de comer doce. E pior ainda, porque viralizou também que você pode fazer um bombom de tâmara que vem tâmara com morango, tudo bem, mas alguém adicionou uma pasta de amendoim. Alô, bombinha de calorias. Isso não é um doce fit. O que essa pessoa deveria ter feito é
Identificar o motivo pelo qual ela sempre sente vontade de comer doce depois do almoço, perceber se ela exagera ou não, porque às vezes nem é realmente um grande problema, e trabalhando em cima disso, porque ela acabou trocando 6 por meia dúzia. Em qualidade nutricional, a tâmara ela é superior a uma barra de chocolate. Mas nenhum e nem outro deve ser comido em grande exagero, porque vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. E se você se identifica com essa situação do docinho após o almoço, eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre descontrole com o doce e como parar de descontar todas as suas emoções nele. Vai lá checar, mas antes eu vou te falar o último alimento dessa lista, que é a granola, que fica perfeita no iogurte, com fruta, com açaí. Mas é que a verdade que quase ninguém te conta é que mesmo as versões sem açúcar são extremamente calóricas. E tem mais um fator que influencia e que conta muito aqui, é a crocância da granola. Estudos demonstram que alimentos que têm crocância ativam mais o nosso sistema de recompensa, porque eles envolvem múltiplos estímulos sensoriais, que é o som, a textura e o prazer tátil na mastigação. E o que era para ser uma colher de sopa em cima do iogurte acaba virando meia xícara, com um pouco de iogurte em cima. E o cérebro nem associa isso como um exagero, ele associa como algo bom, algo saudável. Percebe que eu não tô falando aqui do alimento, mas sim do seu comportamento frente ao alimento? Comer tem que ter critério, tem que ter consciência. O meu papel aqui não é demonizar nenhum alimento. Todos esses aí são saudáveis e podem sim ser encaixados numa dieta para emagrecimento. Mas se você não tomar cuidado com o seu pensamento, a forma que você julga, que você classifica um alimento, a chance de exagerar neles e de atrapalhar o seu processo é muito grande. O nosso cérebro adora quando um alimento vem embalado com uma palavrinha fit, uma palavrinha zero, ou que alguém indicou aquele alimento que você considera como alguém seguro. Porque aí sim você pode comer sem culpa e sem pensar nas consequências, porque aí aquilo pode. Então vamos dizer que no final não é só sobre comer alimentos saudáveis, mas sim sobre entender o seu comportamento, as suas escolhas e ter autonomia e consciência na hora de fazer elas. Agora eu quero que todo mundo seja muito honesto e me conta aqui nos comentários em qual desses alimentos que você já caiu na armadilha deles, ou se tem algum alimento que eu esqueci aqui, porque honestamente eu já caí em vários, e eu não quero me sentir sozinha nessa. E se você quiser saber sobre como lidar melhor com vontades irresistíveis de comer um alimento, assiste esse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai mudar a sua visão sobre a saúde e emagrecimento. Até o próximo vídeo.